Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa segunda aula da semana. Na primeira aula nós estudamos a geometria molecular e agora nós vamos estudar polaridade, certo? Então, acompanhe. Bom, então sobre a polaridade. O termo polaridade se aplica tanto às ligações quanto às moléculas, ou seja, nós podemos falar em ligação polar ou apolar e podemos falar em molécula polar ou apolar. Em ambos os casos, determina se existe ou não uma homogeneidade no posicionamento dos elétrons. Então vamos entender primeiro no contexto das ligações, certo? Quando é que uma ligação será apolar ou polar? A ligação será apolar quando a eletronegatividade dos dois átomos ligantes for a mesma. Ou seja, em casos, por exemplo, quando os dois átomos forem idênticos. E existem ainda casos de átomos diferentes, mas que têm a mesma eletronegatividade. Então, nesse caso também, a ligação seria apolar. Bom, ainda sobre a polaridade das ligações, a gente pode perceber o seguinte, que existe uma escala aqui do quanto uma ligação pode ser polar, certo? Então, nesse exemplo, dois átomos de hidrogênio possuem a mesma eletronegatividade, o valor está aqui. Logo, essa é uma ligação apolar. Ela é uma ligação covalente, pois há compartilhamento de elétrons entre os hidrogênios e ela é apolar. Agora, entre o hidrogênio e o cloro já existe uma diferença de eletronegatividade. Logo, ela será uma ligação covalente polar, pois os elétrons estão mais próximos do cloro. E veja aqui, qual é a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro? A eletronegatividade do cloro é 3, do hidrogênio é 2,1, então a diferença é 0,9, certo? Agora, a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o flúor é ainda maior. Olha aqui a eletronegatividade do flúor, 4, e a do hidrogênio, 2,1. Então é uma diferença de eletronegatividade maior ainda, logo é uma ligação mais polarizada, ok? Mas ainda assim existe um compartilhamento de elétrons. Porém, quando a gente está falando de uma ligação entre dois átomos que tem uma diferença de eletronegatividade muito grande, como é o caso do flúor se ligando ao sódio, olha o quanto é diferente a eletronegatividade, certo? Nessa situação, não há mais a possibilidade de que os átomos compartilhem os elétrons. Então, um dos átomos, o mais eletronegativo, fica com os elétrons e o outro perde os elétrons, e é o que caracteriza a ligação iônica. Então, conforme aumenta a polaridade da ligação, a gente vai se aproximando da ligação iônica. E conforme nós temos uma diferença de eletronegatividade pequena ou nula, a gente se aproxima da ligação covalente apolar. Agora, acerca da polaridade das moléculas. A polaridade das ligações gera vetores na molécula. A existência ou inexistência de um vetor resultante define a polaridade da molécula. Então, para dizer se a molécula é polar ou não, nós temos que avaliar a soma dos vetores. Bom, quando que a molécula será apolar? Quando os vetores se anularem, quando não existir um vetor resultante. Quando a molécula será polar? Quando os vetores não se anularem, ou seja, quando existir um vetor resultante. Vamos ver aqui dois exemplos. Bom, então aqui eu tenho uma molécula e nós temos aqui 4 ligações. Observe que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, como nós podemos verificar aqui nessa escala. Então significa que os elétrons estão mais próximos do oxigênio do que do carbono. Logo, essas duas ligações são polares, com os elétrons se aproximando do oxigênio. Isso gera um vetor nesse sentido, no sentido do átomo mais eletronegativo. Do outro lado, a mesma coisa, o oxigênio mais eletronegativo, portanto, as ligações são polares e os elétrons estão mais próximos do oxigênio, gerando um vetor nesse sentido. Então, essa molécula tem dois vetores, um no sentido desse oxigênio e um no sentido desse oxigênio. Ao somar esses vetores, eles vão se anular. E como os vetores se anulam, essa é uma molécula dita apolar. Agora, vamos avaliar o caso da molécula de água. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, os elétrons estão mais próximos do oxigênio, gerando um vetor nesse sentido. O vetor está representado aqui. Do outro lado, a mesma coisa, um vetor nesse sentido. Olhando para esses dois vetores vermelhos, você acha que eles se anulam? Não. Pensando na soma vetorial, nos conceitos físicos, a soma desses vetores vai nos dar um vetor resultante que aponta para cima nesse sentido. Como existe um vetor resultante que aponta para o oxigênio, essa é classificada como uma molécula polar. Mais exemplos de moléculas polares ou apolares e uma forma simples da gente definir se a molécula é polar ou não, ok? Bom, veja só. Quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula será apolar. Então veja aqui o exemplo.
Nós temos duas nuvens eletrônicas em torno do carbono e dois átomos iguais ligados a ele. É o que está dizendo aqui, ó. Número de nuvens eletrônicas igual a número de átomos iguais ligados ao átomo central. Portanto, essa é uma molécula apolar. Aqui é a mesma coisa. 3 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais ligados ao átomo central. Também é apolar. 4 nuvens eletrônicas e 4 átomos iguais ligados ao átomo central. Portanto, a molécula também é apolar. Então, eu diria que esse aqui é um exemplo importante. Ó, o metano é apolar, assim como outras moléculas semelhantes, como, por exemplo, CF4, CCl4. Sempre que os 4 ligantes do carbono forem iguais, a molécula será apolar. Se nem todos forem iguais, a molécula seria polar. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se um desses átomos aqui, ao invés de um cloro, fosse um flúor, nem todos os átomos seriam iguais, portanto, a molécula seria polar. Ok? E aqui no exemplo de baixo, quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula será polar. Então, olha, observe a molécula de água. São 4 nuvens eletrônicas em torno do oxigênio, porém apenas 2 átomos ligantes. Logo, a molécula é polar. No caso da amônia, 4 nuvens eletrônicas e apenas 3 ligantes. No caso do dióxido de enxofre, 3 nuvens eletrônicas, porque sobra um par de elétrons, e apenas 2 átomos ligantes, logo, portanto, a molécula também é polar. Ok? Bom, gente, vamos resolver aqui alguns exercícios de sala do livro de vocês, e aí depois vocês fazem os exercícios que estão descritos lá nos comandos, certo? Então, questão de número 1 de sala. Classifica as ligações dos compostos abaixo em iônica, covalente apolar, covalente polar ou metálica. Então, primeiro caso, a ligação entre 2 bromos na molécula de Br2. Bom, os 2 bromos têm a mesma eletronegatividade, portanto, a ligação é covalente apolar. Como o bromo é um ametal, ligação covalente entre eles. Como a eletronegatividade dos 2 bromos é a mesma, a molécula é apolar, ok? Agora, as ligações entre o fósforo e o cloro. Fósforo e cloro são ametais, portanto, a ligação é covalente. E como eles possuem eletronegatividades diferentes, a ligação é polar. A ligação entre o lítio e o cloro. Lítio é um metal, cloro é um ametal, portanto é uma ligação iônica. Não se fala em iônica polar ou apolar. Toda iônica é excessivamente polar, ok? Então não se fala em polar ou apolar. O cloro e o flúor são ametais, portanto a ligação é covalente e como eles possuem diferentes eletronegatividades, ela é covalente polar. Ligação entre átomos de ferro. Bom, nós podemos classificá-la como metálica e não se fala em polar ou apolar. Último exemplo, MgCl2. Magnésio metal, cloro ametal, então a classificação da ligação é iônica. Próximo exercício de sala, ainda da página 582. A leitura do texto fica por conta de vocês, ok? Eu vou aqui para a partezinha final que diz: hoje você sabe que moléculas polares são responsáveis pela absorção de energia de micro-ondas. Assinale abaixo a substância que mais provavelmente absorverá essa energia. Ou seja, nós estamos procurando uma molécula de caráter polar. Beleza? BSL2. Nós temos aqui o desenho da molécula do BSL2. Veja só. É uma molécula com 2 nuvens eletrônicas e 2 ligantes iguais. Ela é uma molécula linear com ligantes iguais. Ela sempre será apolar. Exemplos desse tipo sempre serão apolares. Ok? BF3. Também, ó, 3 nuvens eletrônicas e 3 ligantes iguais. Os vetores irão se anular, portanto, apolar. CCl4. 4 nuvens eletrônicas, 4 ligantes iguais. Então, como nós vimos anteriormente, ela também será apolar. O CO2 já discutimos hoje, é uma molécula também apolar. 2 nuvens eletrônicas, 2 ligantes iguais. E no caso da água, também já discutimos hoje, é uma molécula polar. Então, ela é responsável pela absorção de energia nos micro-ondas. Logo, a nossa resposta, a letra E. Tranquilo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre polaridade. Faça os exercícios que estão descritos nos comandos dessa semana, ok? Bons estudos, até a próxima, abraço.